Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus. Vocês também que nos assistem pelas redes sociais, que esta palavra nessa noite venha falar ao seu coração, sabendo que Jesus, nessa noite, a sua presença é real aqui, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 22. Vamos ler a partir do verso 7. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 7. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele disse, Jesus falando: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele está. E direis ao pai de família da casa: O mestre diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então eles vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Que Deus possa nos abençoar. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O título da nossa lição, dessa palavra, nesta noite, a entrega, elas podem nos levar muito mais longe. A nossa entrega a Jesus nos leva muito mais longe. Nós vamos ver por que essa palavra hoje Deus separou para falar conosco aqui nesta noite. É interessante que todo o projeto de Deus, meus irmãos, foi salvar a vida do homem. E nós temos visto nesses últimos dias que tudo que está acontecendo, muitas vezes nós nos distraímos com muitas coisas, Um jogo de futebol, não porque você não pode assistir, mas nos tira uma distração. Quantas coisas tem nos distraído nesta última hora, hein? Muitas vezes, séries, começamos a assistir. E o nosso tempo, quando nós falamos da entrega, não estou falando de dar dinheiro aqui, não. Jesus não precisa do seu dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Jesus é dono de toda a fortuna, todo o dinheiro, todas as riquezas. Ele é o dono de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos de uma entrega aqui, nós estamos falando de quê, hein? De uma entrega das nossas vidas. Quando nós entregamos, quanto mais nós entregamos ao Senhor, mais nós recebemos dele. Porque a salvação é um relacionamento entre Deus e o homem. Quanto menos nós entregamos, mais nós recebemos, não é assim mesmo? É isso mesmo? Quanto mais entregamos, mais recebemos. Quanto menos entregamos, menos recebemos. A palavra diz assim: aquele que ora, ele recebe muito mais. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, recebe. Olha que coisa extraordinária. É relacionamento. Deus, ele sempre quis relacionar com nossas vidas. Mas para isso, nesta noite, o Espírito Santo do Senhor, que está presente na sua vida, ele quer mover o seu coração aqui nesta noite, para algo diferente, de uma atitude diferente a partir de agora. Porque muitas vezes nós vivemos as coisas do passado. Você fica
sofrendo por aquilo que passou, mas eu não fiz, eu não consegui, eu era para ser melhor, mas hoje o Espírito Santo está dizendo assim: hoje será um divisor de águas aqui neste culto. Hoje eu quero tratar daqui para frente, o que passou, passou, mas daqui para frente eu quero vocês viverem uma nova etapa na minha presença. Deus tem uma palavra aqui nesta noite. Esta noite é uma noite de recomeço. Aí muitas vezes nós começamos a olhar para um lado e olhar, né, para o nosso cantor e dizer assim: Deus está falando com ele. Não, Deus está falando comigo aqui nesta noite. Deus está falando comigo, com cada um individualmente. Não é o momento de você largar a rede. Não é o momento de você lavar a rede. Por quê? Porque Jesus está vivo na sua vida. Não desista das promessas de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus irá cumprir todas as suas promessas. Cada um que está aqui nessa noite e você que nos assiste aqui nessa noite, as promessas de Deus serão cumpridas. E Jesus está nos chamando esta noite para algo maravilhoso, para um recomeço sobrenatural, aonde nós veremos realmente o poder de Deus sobre a nossa vida. Porque duvidar do poder de Deus, nós não duvidamos. Nós duvidamos de nós mesmos. Porque o poder de Deus, nós não questionamos. Mas é a nossa fé, a nossa entrega. Meus irmãos, nós vivemos tempos cada dia mais difíceis. E a palavra diz isso. Que os tempos, cada dia que se passasse, seria tempos de dores. Tempos de dificuldades. O amor de muitos se esfriaria. A fé de muitos iriam acabar. A palavra diz assim: será quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Olha só. Será que quando o Filho do Homem voltar, haveria fé na terra? Os dias vão se passando. As horas, elas vão se passando. E nós vivemos algo, meus irmãos, o tempo, ele passa depressa demais. Nós começamos janeiro, parece que tem o quê? Um mês. Nós já estamos em julho. Daqui a pouco nós chegamos no final do ano, mais um ano se passou. E quantas coisas ficaram para trás? Quantas coisas você planejou e não conseguiu cumprir? Hoje, essa semana eu vou tirar um tempo para me orar. Essa semana eu vou tirar um tempo para me ler a palavra. Essa semana eu vou tirar um tempo para fazer uma visita. E como foi a nossa semana, hein? Passou. Talvez nós fizemos as coisas do nosso dia a dia cotidiano. Mas a palavra nos alerta, meus irmãos, para não juntar tesouro nessa terra. Aonde o ladrão rouba, aonde o ferrugem corrói, mas ajuntei tesouros no céu, aonde o ladrão não rouba e a ferrugem não corrói. Mas enquanto nós estamos vivendo tudo isso, nós estamos esquecendo de algo tão maravilhoso, tão especial. Deus nos salvou para um grande projeto nas nossas vidas. Aonde hoje nós estamos depositando a nossa vida diante do altar do Senhor. E eu tenho uma palavra para mim e para você aqui nesta noite. Se você realmente colocar a sua vida diante do Senhor nesta noite, andar com Ele mais, você vai viver o tempo de Deus e Deus vai remir o tempo. Você vai ter tempo para orar, você vai ter tempo para ler a Bíblia, você vai ter tempo de ter mais comunhão com o Senhor. Muitas vezes nós gastamos tempo com muitas coisas, esquecemos que o dono do tempo é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que era Páscoa. Seria o momento onde Jesus ia ceiar com seus discípulos. Era um momento que aquela semana tinha sido terrível para Jesus. Uma semana de grandes lutas, pois Jesus ia ser crucificado. Ele ia ir à cruz. Era uma semana onde havia uma grande luta, mas era uma semana também de grande vitória. Ele morreria, e através da sua morte, hoje nós temos certeza da nossa salvação. Porque esse Jesus que morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. A palavra fala que eles comemoraram a Páscoa. O que é a Páscoa?
O que significava a Páscoa para os judeus? Os judeus, eles eram cativos, presos. Eles eram escravos de Faraó. Faraó tinha um domínio sobre o povo de Deus. E a palavra diz que o povo começou a orar. Meus irmãos, o poder da oração movimenta o céu. Você sabia disso? Toda vez que você ora, o céu se movimenta em seu favor. Deus disse que começou a ouvir, Miguel, a oração do povo. O povo clamava e Deus ouvia. E disse: basta, o meu povo não mais ficará cativo. O meu povo não ficará mais escravo. Se hoje você está neste culto aqui, sabe por quê? Porque você não é mais escravo, você é livre. Porque o sangue de Jesus, ele foi passado sobre você. Você hoje não mais pertence ao inimigo. Faraó não é dono da sua vida. Quem é o dono da minha vida? Aquele que te comprou. Hoje quem é o dono da minha vida é Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que aquele povo, eles estavam cativos, presos, aprisionados. Quantos hoje você conhece que estão presos na idolatria, presos no pecado? Quantos hoje não têm condições de se libertar? Mas se você entender algo, não há lugar tão distante, não há pecado tão grande que Jesus não possa resgatar você aqui nesta noite. Se você crê nisso, Jesus pode resgatar a sua vida. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. Se hoje você entregar a sua vida a Jesus, se hoje você colocar a sua vida diante dele, você será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, ele tem poder para resgatar o homem do lugar mais sombrio, do lugar mais distante. Jesus, com suas mãos fortes, ele vem e te tira do lodo, do lamaçal, e te traz para a presença dele, para os braços deles. Eu posso dizer com toda certeza, eu estava no lamaçal do pecado, distante da glória de Deus, distante da presença de Deus. Somente um olhar de Jesus, ele transformou minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Somente um toque de Jesus e minha vida foi transformada. E nesta noite, talvez você hoje está esperando um milagre, talvez um milagre que muitas vezes você pensa é material. Não, o maior milagre que pode acontecer com nossas vidas é você aceitar a Jesus, e Jesus agora andar com você, dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Já não vivo eu, mas Cristo vive dentro de mim, meus irmãos. A glória de Deus não está nessas paredes, nessa coluna. A glória de Deus está dentro de você. A manifestação poderosa de Deus hoje está dentro da sua vida. Aonde você está, o culto está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Era a última das pragas do Egito. 9 pragas tinham acontecido. E Faraó estava com o coração duro. O inimigo, meu irmão, não quer te deixar. Mas eu tenho uma palavra para você. Quando o sangue de Jesus chega, quando o sangue de Cristo, ele alcança a sua vida, não tem Faraó, não tem inimigo, não tem obras malignas, não tem poder que será desfeito, porque o poder do sangue de Jesus, ele pode libertar de todas as amarras. Louvado seja o nome do Senhor. Agora chegaria o ponto fundamental. Deus chama o povo dele e diz assim: avisa o meu povo que em todas as portas seja passado do sangue do Cordeiro. Mas aquele que não se achar o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, o anjo da morte irá aniquilar a todo o primogênito. Meus irmãos, nós vivemos o tempo do último momento da igreja aqui na terra. Não é para assustar ninguém, não. Jesus está para voltar. O mundo está num sono espiritual profundo, aonde tudo e todos estão comendo e bebendo, como diz a palavra, vivendo, casando, como nos dias de Noé. E ninguém está preparando para a volta de Jesus. Se prega muito sobre a volta de Jesus, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Mas e nós? Estamos prontos para subir? Nós estamos preparados para ir para a glória com ele?
Se o sangue de Jesus não estiver sobre você, se a presença do Espírito Santo não estiver sobre a sua vida, no grande dia do toque da trombeta, você não vai ouvir o toque da trombeta. Será um som. E quando o som, o irmão ali está afinadinho no teclado, mas se o som for inciso, se o som não tiver uma afinação, nós não entendemos o que o irmão está tocando, entendemos? Você está entendendo o toque agora? Que louvor é esse que está tocando? Assim será o toque da trombeta. Se os seus ouvidos espirituais não estiver preparado, o som não te alcançará. Mas, Senhor, aqueles estão cheios do Espírito Santo, as lamparinas acesas, quando o toque da trombeta tocar, você vai ouvir claramente o que está sendo tocado aqui, como foi em Pentecoste. O Espírito Santo te levará para o céu e você verá Jesus face a face, igreja. O toque não pode ser um toque desafinado para os seus ouvidos. Prepara o Israel. Era a última oportunidade daquele povo sair do Egito. Só o sangue de Jesus pode limpar, só o sangue de Jesus pode purificar. Não temos outro meio. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Jesus nesta noite está aqui dizendo: eu morri, o meu sangue continua vivo, batendo em cada coração aqui nesta noite, porque o sangue de Jesus, ele é o Espírito que está dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. E o anjo da morte passou sobre aquelas casas, e a palavra diz que grande foi o lamento do Egito. De Faraó, o homem mais poderoso do mundo naquela época, até o mais pobre, o plebeeu, em seus barracos, eles choraram pelo primogênito da casa que tinha sido morto. Você imagina bem, meus irmãos, a palavra diz que será um grande dia do Senhor, mas também será terrível, grande e terrível dia do Senhor, Zé Geraldo. Grande por quê, pastor? Porque aqueles que ouviram o toque da trombeta subirão para a glória e estarão com ele para sempre. Mas aqueles que ficarem sofrerão o dano da segunda morte. A porta da graça, ela será fechada. O Espírito Santo, juntamente com a igreja, no dia do arrebatamento, ele vai subir com a igreja. Haverá a Bíblia? Haverá, mas não haverá o Espírito Santo que dá vida, que vivifica essa palavra de Deus. A palavra diz que irão de um lado para o outro, procurando a palavra. Agora lá nos Estados Unidos tem um pregador, está entregando uma mensagem maravilhosa. Se você chegar lá, será somente uma palavra vazia, porque o Espírito Santo não está mais. Nos faz lembrar, né, das 10 virgens, né? 5 delas tinham azeite e 5 não tinham azeite. Não adianta você ter Bíblia, mas não viver a palavra de Deus. Elas tinham lamparinas, conheciam a palavra. Você diz assim, mas essa mensagem das virgens, pastor, é para o mundo, não é para a igreja. Todas elas tinham lamparinas, sim ou não? Lâmpada para os meus pés é a tua? Elas conheciam a palavra ou não, as 10 virgens? Todas conheciam, mas havia uma diferença, dona Hélia. 5 delas estavam cheias do Espírito Santo, cheias de fogo, aguardavam a volta de Jesus. E quando se ouviu-se o grito, aí vem um noivo, elas, todas as 10 foram, mas quando bateram na porta, só 5 entraram, porque só 5 estavam cheias do Espírito Santo. Esta noite é a noite de você encher as suas candeias aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu disse que é uma entrega nessa noite. Quanto mais nós entregamos, mais perto de Jesus nós ficamos. A palavra diz que Jesus chamou os discípulos e disse assim: eu vou preparar a minha ceia. Mas aonde, Senhor, será o local em que nós comeremos essa ceia? Aí Jesus disse assim: vocês vão olhar um homem de um cântaro,
E este homem com o cântaro, ele vai preparar um lugar, um cenáculo para vocês. Aquele homem, ele doou aquele lugar para que a ceia acontecesse. Como eu disse aqui no início, se nós não doarmos a nossa vida ao Senhor, não tem como o Senhor operar uma grande obra na nossa vida. Não tem como Deus operar algo maravilhoso na nossa vida se nós não entregarmos completamente a vida ao Senhor. Um exemplo disso, uma semana antes, Jesus vai à casa de um homem chamado Simão. E chegando na casa de Simão, Simão o convida para estar lá. Você convidou Jesus para estar na sua casa nesta noite? Mas não vê diferente daqueles que convidam e tem prazer de Jesus estar na sua vida. Tem os que convidam para que Jesus abra só uma porta de emprego. Tem os que convidam para que Jesus opere uma bênção de saúde na sua vida. Outros convidam Jesus somente para que o casamento possa durar mais um tempo. Outros convidam Jesus para que Deus dê um livramento ao seu filho. Mas tem gente que convida Jesus porque ama Jesus. Jesus, eu não quero convidar o Senhor por alguma coisa, mas eu quero convidar porque eu amo e quero que o Senhor fique comigo, Senhor. Fica, Senhor. Mora dentro de mim, porque a minha razão de viver é o Senhor, a minha alegria é o Senhor, tudo que eu respiro fala sobre Ti, Senhor. O Senhor é o meu levantar, o Senhor é o meu deitar, aonde eu estou, eu dependo e preciso de Ti, Senhor. A minha alma anela por Jesus, o Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. E Simão convida a Jesus a entrar na casa dele. Mas é interessante que Jesus entra, mas Jesus não se sente bem na casa de Simão. Tem gente que Jesus não se sente bem. Sabe por quê? Porque está ali só para pedir alguma coisa. Ou talvez para criticar alguma coisa. Simão chamou Jesus para entrar por interesse, por curiosidade. Não porque Simão amava Jesus, não porque Simão queria que Jesus fizesse parte da sua vida. Tem gente que chama Jesus só por curiosidade, só para ver ele multiplicar o pão, só para ver ressuscitar Lázaro, só para ver o milagre, mas não quer que Jesus faça parte e seja o centro da sua vida. Ele entra, a palavra diz que ele se assenta, e de repente entra uma mulher e começa a se derramar diante de Jesus. A palavra diz que suas lágrimas corriam sem parar. Era uma mulher pecadora. Era uma mulher que já não tinha mais esperança na sua vida. E eu quero dizer algo a você aqui nesta noite. Quanto mais você é perdoado, mais você é grato. Quem menos é perdoado, menos grato é. Aquela mulher não deixava de chorar o tempo todo diante aos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque grande era o pecado daquela mulher. E ele dizia, só Jesus pode perdoar os meus pecados. Só Jesus pode me levar a uma vida nova, a uma vida de esperança. Só Jesus pode me dar salvação. E quanto mais aquela mulher chorava, Simão olhava para ela e dizia nos seus pensamentos, eu não sei o que você está pensando aqui não, mas Jesus sabe o que você está pensando, hein? Amém? Se você não quer que Jesus saiba os seus pensamentos, então não pensa, porque Ele conhece até os seus pensamentos aqui, sabe muito bem o que você está pensando aqui nesta noite. E Simão começou a maquinar, essa mulher pecadora, se Jesus soubesse, ele não estaria dando atenção a ela. Ah, meu irmão, Jesus veio para mim, o pecador veio para você, pecador. Aonde você está? Talvez hoje você está preso numa cadeia. Talvez hoje você cometeu um crime. Mas Jesus está dizendo, não há crime, não há pecado que eu não possa perdoar. Oh, glória! Eu vou àquela cruz, Maria, para perdoar o seu pecado, para transformar a sua vida. E você agora não será mais prostituta, e sim, ex-prostituta, pois o meu sangue vai te lavar, o meu sangue vai te redimir, e você será uma nova vida. E Simão no seu coração, razoando, se esse aqui soubesse quem é essa mulher, a gente gosta de apontar o dedo, né? Esse aqui vai para o céu, esse não vai, esse aqui talvez vai,
Meus irmãos, só quem pode e só quem tem poder para isso é o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, cada um deve tomar conta de si mesmo. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Naquele grande dia, não vai ter mamãe, não vai ter papai. Você já imaginou? Diz a palavra que, sabe qual é o melhor lugar para nós irmos? Diz a Bíblia. No luto. É mesmo, pastor? Não é na festa? Não. O melhor lugar para você ir no luto. Ali você vê quem é o homem, o fim dele. Ali não adianta orar mais por ele, não adianta mais fazer culto ou missa pelo corpo que já foi. A palavra fala que quando o homem morre, segue-se o juízo. Hoje é dia de salvação. Hoje é o momento de você definir a sua vida. Depois que você está ali no caixão, já não há mais tempo. Ali você vai ver quem é o homem. Ali não tem mais mãe, não tem mais pai, não tem ninguém mais para poder fazer nada por ele. Por quê? Porque se hoje ouvides a minha voz, não endureça o vosso coração. Hoje é dia de salvação aqui neste lugar, meu irmão. Não deixe essa oportunidade passar na sua vida. Talvez você chegou aqui hoje e está pensando ainda, será que eu vou? Será que eu decido servir ao Senhor? Hoje é dia de salvação. Não deixe para amanhã aquilo que você tem que definir hoje. E lá no luto, o homem vê quem ele é. Porque quando ele fecha os olhos, algo acontece. Há um mistério na morte. Aqueles são preparados. A palavra fala que os anjos o recolherão para os braços do Senhor. Mas é aquele que morreu longe do caminho, distante do Senhor. A este não há mais condições de ele alcançar a salvação. Ali terminou. Ali é o momento onde não tem mais jeito. Mas hoje ainda, você que está aqui nessa noite, se você está respirando, se hoje ainda há em você fôlego que Deus soprou sobre você, não deixe essa decisão mais importante da sua vida para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Hoje é o dia da salvação. Hoje, se ainda alguma coisa te impede de você andar com o Senhor, de caminhar com o Senhor, entrega a Ele o seu caminho. Faça com aquela mulher, derrame sobre Ele o bálsamo, a glorificação, a adoração. Pois quando você se derrama diante dEle, quando você adora o nome dEle, glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle, as coisas, elas acontecem, meus irmãos. A glorificação, a adoração, um coração aquebrantado, um coração de adorador, daquele que entende uma coisa: eu era pecador, eu estava morto nos meus pecados e deleites, mas hoje Jesus me salvou. Hoje eu posso andar de cabeça erguida, porque hoje a salvação veio até a mim. E a palavra diz que aquele homem, ele pensou que Jesus não estava ouvindo os seus pensamentos. Aí o Senhor olhou para Simão e disse assim: Simão, se um homem fez 500 dinheiro e o outro 50, Simão, e aquele homem perdoasse o de 500 e o de 50, quem seria mais grato? O de 500 ou de 50? Quem seria mais grato, hein? Hein? Quem seria mais grato? Hein, Cássio? Aquele que foi perdoado mais. Não precisa nem estudar na escola boa, né? No Pitágoras, né? Para você saber que o de 500, ele seria muito mais grato. Ele disse: Simão, eu entrei aqui e tu não me deste um beijo. Porque quando chegava de viagem, na casa da pessoa, o judeu se cumprimenta com um beijo. Cheguei aqui, você não me deste água para lavar meus pés. Mas esta mulher não cessou com suas lágrimas de lavar os meus pés. Então, quem mais perdoado, esse será mais grato. Esta noite, o Senhor está falando conosco.
até onde a sua gratidão está diante do Senhor. Eu posso dizer uma coisa: eu sou grato, porque há 42 anos atrás, Jesus me salvou. Que coisa maravilhosa. Como é bom saber que eu estou nos cuidados deste Jesus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra nos diz, meus irmãos, que agora Jesus é convidado para ir em outra casa, também de um Simão. E este Simão é um ex-leproso. E a palavra diz que ele convida Jesus na última semana, onde ninguém tinha coragem de convidar Jesus. Ninguém tinha coragem de chamar Jesus, Jonathan, para estar em sua casa, porque o nome de Jesus era o nome mais falado. Jesus ia ser morto. E todos aqueles que estavam com Jesus também poderiam ser presos, julgados e mortos. Então ninguém tinha coragem de convidar Jesus. Mas Simão, o ex-leproso, ele convida Jesus para estar na sua casa. Sabe por quê? Porque o ex-leproso, ele não tinha casa. Sabe como é que viviam os leprosos daquela época? Distante da cidade. Se alguém chegasse perto dele, tinha que se gritar: leproso, leproso. As pessoas tinham que se distanciar deles. Este leproso não tinha família, Fausto. Esse leproso não tinha uma mesa para se assentar. Ele era completamente banido da sociedade. Ninguém o queria, mas um dia Jesus passou e a sua história foi mudada. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tocou naquele homem e a lepra dele foi embora. E aquele homem que não tinha uma vida, aquele homem que não tinha mais esperança, agora a esperança veio até a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais você é perdoado, mais você é grato. Aonde o Senhor te tirou? Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu não tenho como agradecer o que Ele fez por mim. Jesus quer se sentir bem. Jesus se sentiu bem na casa de Simão. Vou te fazer uma pergunta aqui nesta noite. Como Jesus tem sentido na sua casa, hein? Ele tem sentido bem? Ele tem lugar aí na sua vida? Na casa de Simão, na vida de Simão, Jesus era prioridade. Mas Jesus na sua vida é o quê? Segundo plano? Último plano? Na de Simão, não. Jesus se sentiu bem na casa de Simão. Agora Simão tinha uma mesa, tinha uma família, esposa. Nesta noite, Jesus quer fazer algo na sua vida que vai transformar toda a sua história. Deixa Ele entrar nesta noite. Porque lindo, lindo é aqueles que aceitam o Senhor. E a partir daí, você vai ver a glória de Deus. Você quer ver os seus planos serem mudados, transformados? Hoje, deixa Ele entrar na sua vida. Toda a sua história terá um fim maravilhoso. E a palavra nos diz: segui a Ele até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Não é caminhar 10 anos, 40 anos, 50 anos, e aí eu cansei, aí eu desanimei. Não, é você caminhar até o fim e dar-lhe-ei a coroa da vida. Quem nessa noite quer a coroa da vida? Quem a salvação hoje você precisa? Jesus está aqui nessa noite. E Ele tem uma promessa para a sua vida: estarei convosco até a consumação do século. Por isso não temais. Continue. Porque quem anda com Jesus verá a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra ela possa falar aos nossos corações. E que neste culto, hoje, você possa tomar a decisão: eu preciso de entregar a minha vida ao Senhor. Quanto mais eu entregar a minha vida ao Senhor, quanto mais eu entregar todo o meu casamento, as minhas coisas, os meus planos, mais eu serei abençoado. Mais longe eu irei com o Senhor e verei a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Entrega todos os seus planos a Ele e você verá o que Ele pode fazer por você. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos adorar o Senhor nesta noite, cantando a Ele um louvor.